Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos começar o nosso encontro aqui, elevando o pensamento ao Criador do Universo. Aquele que pode tudo, tem infinito poder, infinita sabedoria, que tem o poder de nos guiar, de nos orientar nas aflições da vida. Elevemos o nosso pensamento, aquele que tem o poder de transformar, de fortalecer, de ensinar e de esclarecer. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, porque Jesus nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, pensemos em Jesus de coração e vamos fazer a prece que ele nos deixou. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Vou ler um pedaço do Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Nessa passagem do Mestre Jesus, ele ensina que ele dá um exemplo de pecado por pensamento. Ele dá um exemplo de erro, de atitude mental. O pecado do adultério por pensamento é o único pecado por pensamento que existe? Sim ou não? É o único pecado por pensamento que existe? O pecado do adultério, o mau desejo? Será que é o único pecado por pensamento que existe? Ele deu um exemplo. Jesus nos deu um exemplo de pecado por pensamento. Mas será que é o único pecado por pensamento? Né? Ele quis nos ensinar. Jesus nos ensinou, com esse exemplo que ele deu, que nós podemos cometer erros por pensamento. Todo pensamento que nós tenhamos que seja contrário ou que seja desarmônico com as leis de Deus é um pecado e gera problema para nós mesmos. Todo pensamento que esteja em desarmonia com as leis divinas traz problemas para nós mesmos. Então, voltando àquele exemplo que a gente comentou algumas aulas atrás, ora, a gente conhece tanto a força do pensamento quando ela se destina ao mal, que a gente vê, inclusive, todo mundo sabe que a inveja é capaz de secar uma pimenteira. Concordam? O mal olhado, ele tem a força de quebrar uma mesa. Porém, vamos pensar, quem tem mais poder, o mal ou o bem?
Quem tem mais poder, o mal ou o bem? Quem tem mais poder, Deus ou o inimigo? Vocês entenderam? Olha só, se a gente com um olhar, olha o pecado por pensamento, o pecado por pensamento. Se eu tenho um pensamento de ingratidão, eu estou alinhado às leis divinas, se eu acordo e vou começar o dia sem agradecer a Deus, por mais um dia respirando, estou sendo grato a Deus? Então, não é só o adultério, Jesus nos deu um exemplo. Porque para eu errar e esse erro trazer consequências ruins para a minha vida, não é só fazendo erro, mas o próprio pensamento, uma intenção ruim, já vai me trazer problemas. Por isso que é importante que a gente procure cada vez mais sintonizar com o amor, sintonizar nossa mente, que nem o radinho, lembra do rádio? A gente não tem que ajustar a estação do rádio para escutar a rádio que a gente gosta. A gente precisa sintonizar nossa mente com o amor. Porque, caso contrário, eu vou criar problemas para mim mesmo. Então, toda vez que eu tenho um pensamento ruim, que eu tenho medo, eu penso, vai dar errado. Opa, ó, nós somos deuses, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente diz e até com o que não diz. Porque se eu olho para o meu filho e falo, você é um vagabundo, eu estou condenando ele. Porque a palavra tem poder. Vocês estão percebendo o perigo de a gente manter o pensamento sem autocontrole? A gente tem que sintonizar com Deus, com o elevado. Então, se eu estou com medo, que medo é normal, o ser humano, vem aquele sentimento de medo, porque nós estamos num planeta difícil. O que a gente tem que fazer? Vamos procurar substituir o medo por uma oração, mini prece. Não precisa ser a oração do Pai Nosso completo, mas uma mini prece que a gente faça. Digamos, eu estou com medo de uma pessoa específica que ela está ameaçando a minha vida. Ela diz, ela me fez uma ameaça e isso me deu medo, ou ameaçando alguém da minha família. Isso me dá medo. Se você permanecer sintonizado no medo, você fica congelado. Então, o ideal é a gente usar a técnica da substituição. Se a pessoa está ameaçando, eu estou dando um exemplo, se a pessoa está ameaçando, por exemplo, o meu filho, alguém da minha família, para eu substituir o meu medo, eu faço uma mini prece em favor daquela pessoa que está ameaçando. Assim, meu bom Deus, abrace essa pessoa que está ameaçando minha família. Dê luz para ela. Luz. Porque a gente precisa sintonizar no amor. O que Jesus mandou a gente fazer? Amai até mesmo os vossos inimigos. Ame até mesmo os vossos inimigos. E por que ele pediu isso para a gente? Porque ele quer o nosso melhor. É difícil fazer isso? Com certeza. Porque nós ainda estamos num patamar de evolução espiritual muito baixinho. Mas a gente pode usar a técnica da substituição.
Quando o medo entrar no meu coração, eu falo, não, medo não, é pecado por pensamento, abrigar medo. Se eu tenho medo, está faltando o quê? Fé. Se eu estou com medo dentro do meu coração, está faltando fé no meu coração. E a infidelidade a Deus é um pecado por pensamento. Ora, se nós somos capazes de, quando a gente está mal sintonizado, até secar uma pimenteira, gente, se a gente sintonizar o nosso pensamento no amor, do que seremos capazes? O amor consegue transformar tudo. E às vezes, aquele medo, como é que eu faço? Sentir medo? Faço uma prece pela pessoa que está me atemorizando. No começo, essa primeira mini prece vai ser bem fraquinha. Mas eu faço uma segunda, a gente precisa perseverar. Da mesma forma que a pessoa que está indo na academia para fazer exercício, ela tem que perseverar. Se ela quiser chegar lá e levantar 100 quilos de uma vez, ela não vai conseguir. Mas se ela começa levantando 1 quilozinho, depois 2, 3, a gente tem que fazer a mesma coisa. Aquele motivo de medo que nós temos, manda uma prece de amor, manda um sentimento de amor para aquela pessoa, do fundo do seu coração. Porque o amor tem o poder de transformar. E se dá resultado quando a gente está errado, que seca a pimenteira, qual vai ser, então, 10 vezes muito mais poderoso o resultado de um bom pensamento? É que a gente, infelizmente, a gente não acredita nisso ainda. Vamos dar o exemplo de mais alguns pecados por pensamento, para a gente entender. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa no coração, está cometendo um pecado por pensamento? Está. Vai trazer coisa boa para ela? Não. Né? Quem vive reclamando da vida, não está pecando também por pensamento? A pessoa está sempre reclamando da vida. O que ela está demonstrando? Ela está demonstrando ingratidão com Deus. Porque a vida é para nos ensinar a amar. A vida é para nos fazer fortes. É que nem o personal, todo mundo paga caro para ter um personal trainer na academia, não é isso? Aí o personal trainer vai lá e fica enrolando o aluno, não dá treino pesado, não faz nada, e a pessoa está pagando o personal para nada, não é? Então, a vida, ela exige de nós, para a gente aprender a amar e para que a gente se torne mais forte. Então, quem reclama da vida, está reclamando do treinador. E qual é o grande treinador que nós temos? Mestre Jesus. Então, quem reclama da vida está pecando por pensamento também. Outro pecado por pensamento. E a pessoa que vive falando mal dos outros? Isso é pecado também, gente. Não precisa nem falar, basta pensar mal. O julgamento. Quando a gente julga o semelhante, mesmo com a boca calada, olha o perigo, olha o perigo. Quando a gente julga o semelhante, mesmo com a boca calada, a gente está cometendo pecado por pensamento e vai atrair o quê? Vai atrair retorno negativo para a gente. Então, é como se eu tivesse, quando a gente faz um pecado por pensamento, é como se eu estivesse embaçando o vidro do meu óculos. E quando eu estou com o vidro do óculos embaçado, eu enxergo direito as coisas? Não. Eu vou enxergar direito a vida? Não. Então, quando a gente se livra do pecado por pensamento, meu óculos desembaça. Eu vejo as coisas melhor. E isso é bom para mim e para minha família também. Entenderam? O melhor que a gente faz para a gente, para a nossa família, é sintonizar o pensamento com a luz.
tá bom? E nesse espírito, vamos terminar, vamos encerrar com a oração que o Mestre nos ensinou, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por essa semana que passou, por tudo que nós aprendemos, agradecer por mais esse dia, por estarmos aqui respirando. Então, nesse sentimento, sintonizados em Jesus, vamos elevar o nosso pensamento com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus!